irmãos que estão aqui presentes, graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre nós. Amém? Nós vamos dar início ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical de hoje, cantando o hino que está mais ou menos de acordo com o tema da lição. Nós vamos cantar o hino de número 25 do Cantor Cristão. Aqueles que têm o cantor podem abrir para que a gente possa cantar. Esse hino nos fala do grande amor que o Senhor tem para conosco. Então vamos cantar pensando na letra deste hino. Que grande amor em céus, o amor que Cristo nos mostrou para se tornar o Salvador. Cristo assim nos manifesta, que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos vedado ver, mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Então nós vemos aqui a maravilha do amor de Deus, né? E a maravilha do amor de Deus tem uma finalidade para conosco. E essa finalidade é que Ele tem preparado um lugar todo especial para nós. Quando nós partirmos daqui, nós vamos viver num lugar maravilhoso. Aí é que nós vamos viver no verdadeiro paraíso, junto ao Pai. Isso Ele fez porque Ele muito nos amou. O nosso tema da Escola Bíblica Dominical hoje é o santo amor de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Não é João, não. É 1 João, capítulo 3, versículo 16. Que diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E eu, quando estava preparando mais ou menos a lição aqui, eu me lembrei de uma história que eu ouvi há algum tempo. Havia numa determinada cidade uma escola muito bem organizada. Ela tinha alunos
de várias classes sociais, mas era uma escola que atendia bem, e os pais que tinham mais condições faziam questão de colocar os seus filhos naquela escola, pela fama que aquela escola tinha de ser uma escola disciplinada, que sabia disciplinar os seus alunos, mas que era também uma escola consciente, uma escola que sabia valorizar a quem merecia ser valorizado. Então, como havia alunos de várias classes sociais ali, cada um já tinha um lugarzinho de guardar a sua merenda. Eles chegavam, colocavam a sua mochilinha lá com a merenda para aguardar o momento do recreio, né? Então, quando tocava o sino, eles iam lá, pegavam a merendinha e merendavam. Mas num determinado dia, quando estava próximo já a tocar o sinal para o recreio, um meninozinho foi lá no lugarzinho que um outro colega havia guardado a merenda e pegou a merenda daquele e comeu. Roubou a merenda do colega, né? Quando tocou o sinal para o recreio, todos correram para pegar a merendeira e quando chegaram lá, quando esse menino chegou lá, cadê a sua merenda? Haviam roubado, haviam levado. E ele então ficou chateado e correu lá para a direção e disse, olha, tem que descobrir quem foi que roubou a minha merenda. Eu coloquei lá no lugar de costume, mas levaram minha merenda. E aí a professora daquela classe, saiu procurando. E como ninguém se manifestou, a professora foi à direção da escola e disse, olha, está acontecendo uma coisa que não é comum aqui na nossa escola. Roubaram a merenda de fulano. Aquele menino que teve a sua merenda roubada era um menino de classe média alta e ele podia levar a merenda todo dia, né? Mas naquele dia roubaram e ele então quis fazer valer o seu direito. E então a diretora do colégio reuniu aquela classe toda e começou a conversar. Disse, olha, vocês, é preciso que quem fez isso se manifeste e diga, fui eu. Agora, se vocês não quiserem se manifestar, nós vamos descobrir quem foi. E pela ordem da escola aqui, o menino que fez isso vai levar 3 chibatadas bem fortes para aprender a não fazer mais isso. Era uma escola muito disciplinada, há muito tempo atrás, no tempo que os professores também ajudavam a disciplinar os alunos. Hoje é diferente, né? Então, ninguém se manifestou, ninguém se manifestou. Aí aquele menino chateado, mas tem que descobrir quem foi. E o que havia feito aquilo ficou todo recanteado. Todo mundo desconfiou dele. Por 2 motivos. Porque ele ficou muito isolado e segundo, porque ele era um dos menos favorecidos naquela escola. Menos favorecidos porque ele era um dos alunos mais pobres da escola. A escola tinha alunos de várias classes, como nós dissemos. E então chegaram lá e perguntaram a ele, por que você está assim recanteado? Foi você, e apertaram. E ele em prantos disse, fui eu que roubei a sua merenda. O dono da merenda disse, professora, eu quero que ele venha aqui à frente, tire a camisa para levar as 3 chibatadas. E a professora então exigiu que ele fosse lá, olha, ele era o dono da merenda, infelizmente você fez isso, não devia fazer, e você vai levar as 3 chibatadas. Tire sua camisa. Ele foi lá para frente. Quando aquele menino tirou a camisa para levar as chibatadas, só tinha o couro e o osso naquele corpo. Era um menino que estava acostumado a passar fome. E naquele dia ele não suportou ver todo mundo com a sua merenda. E ele com a barriga roendo, ele quis também comer para aliviar a dor da fome. Só quem sabe o que é fome é quem já passou por ela, né? Às vezes a gente ouve falar, mas a gente nunca pode aquilatar, né, como é a coisa, porque quem passa 2, 3 dias, 4, 5 sem se alimentar, ainda mais uma criança, aquilo dói. E ele então em prantos tirou a camisa para que o dono da merenda pudesse dar as 3 chibatadas. Só que quando aquele menino ia bater, que olhou para aquele corpo magérrimo, podia se contar as costelas, o coração daquele menino se encheu de compaixão, do dono da merenda. Ele disse, não, professor, assim como eu disse que quem roubou minha merenda tinha que levar 3 chibatadas, ele não vai suportar. E aquele menino tirou a camisa e disse, pode dar em mim as 3 chibatadas no lugar dele, porque ele não tem condições de levar as chibatadas.
E então aquele menino, a regra foi aplicada, aquele menino levou as 3 chibatadas e depois disse para que ele pediu perdão e aquele menino disse para ele, olha, eu sei que você fez isso porque você estava com fome. Ele disse, tem vários dias que eu não como. Minha mãe lava roupa para poder nos sustentar, não tenho pai. Mas aconteceu um imprevisto na minha casa, alguém adoeceu, minha mãe teve que comprar remédios e não sobrou dinheiro para a merenda. Nós temos uns 4 dias que a gente não se alimenta. E estava doendo demais aqui, eu lhe peço perdão. E prometeu que não faria mais aquilo. Mas aquele dono da merenda foi aquele menino que teve compaixão daquele moço, daquele menino, e não deixou ele ser castigado. Ele foi castigado no lugar daquele menino que havia errado. Eu pergunto a vocês o seguinte, o que é que levou aquele menino, o dono da merenda, a agir dessa forma? O amor, vocês concordam? O amor, a compaixão. Então ele se colocou no lugar do menino errado e levou aquelas chibatadas. Por aí vocês podem chegar à conclusão de onde nós queremos chegar. Cristo se colocou em nosso lugar. Nós que estávamos errados, pecadores, errados, fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. O Senhor Jesus se colocou assim em nosso lugar. Por quê? Porque Ele teve de nós compaixão. O que leva a gente a ter a compaixão é o quê? Qual é o sentimento que nos leva a ter compaixão de alguém? O amor. Se não houver amor, se nós ficarmos aí como brutamontes, animalizados, como a gente vê hoje em dia, quantas pessoas, o ser humano animalizou-se. E aí a gente não deixa o amor brotar no coração, a gente não tem compaixão do outro. Você vê que tem homens aí matando as ex-esposas por nada. E matam com requintes muito grandes de crueldade. Mas eu digo a vocês o seguinte, o que Jesus fez, Ele fez por nós pecadores, nós que estávamos errados, mas Ele olhou para nós e teve compaixão. Foi isso que aconteceu. E essa compaixão foi exatamente por amor. Nós vimos no verso que nós lemos aqui, que Deus nos amou tanto, mesmo sendo nós pecadores, falhos, Ele nos amou. E qual é o motivo de Deus em relação à criação? Qual é o motivo de Deus em relação à criação? O que levou Deus a criar este mundo? Eu estou perguntando, não é mais em relação a nós, mas em relação à criação do universo, a criação inteira. O que levou, qual foi o motivo que levou Deus a criar este universo, a criar o homem que está neste universo? Qual foi o motivo? Às vezes nós não sabemos, né? Porque estava lá no princípio, a gente diz assim, não tinha pecadores ainda, mas Deus fez aqui um lugar maravilhoso por um motivo só, pelo amor com que Ele nos amou. Ele já sabia que ia colocar aqui neste mundo criaturas como nós, e que as criaturas seriam rebeldes, um dia iriam cair fora dos caminhos do Senhor. Já pensando nisso, por amor, Ele fez este mundo desta forma maravilhosa que Ele é. Ele quis fazer um mundo com tudo que o homem precisasse. Ele preparou tudo antes. Tirou as trevas, fez a luz, conforme está lá em Gênesis, capítulo 1, de 1 a 4. E eu vou pedir quem recebeu o papelzinho com essa leitura bíblica, que possa fazê-lo. Gênesis 1, de 1 a 4. Estão vendo aí? Deus começou a fazer a criação, a criar este mundo, preparando o ambiente aqui para poder receber o ser humano. E Ele fez com muito carinho. Então Ele fez, aí nós vimos, Ele criou a luz, era trevas, não é? Tudo estava escuro. E Deus então chegou e fez aqui a luz, tirou as trevas, fez a luz, fez os céus, fez a terra.
deu forma à terra. Mas a terra estava escura, cheia de trevas, e disse Deus, pela sua palavra, ele disse, haja luz. E houve luz. Fez o dia e a noite. O dia claro, em que o homem pudesse trabalhar, se locomover, passear. No final do dia, o homem precisaria de repouso. Então, ele fez o quê? A noite. Deus pensou em tudo. Fez o dia em que o homem pudesse se locomover, trabalhar, entrar em contato com seu semelhante. E quando no final do dia o homem estava se sentindo cansado, Deus, já prevendo isso, preparou também a noite para o repouso do homem. Vejam as minúcias com que Deus criou este universo para o nosso bem-estar. Houve luz e Deus então fez a noite e o dia. Deus disse mais, haja firmamento, e separou as águas e fez a porção seca, a que chamou de terra. E aí disse, produz a terra ervas, árvores frutíferas de várias espécies, árvores que dê semente, porque ele sabia que o homem ia precisar dessa semente para a proliferação do mantimento, né? Então ele disse, fez árvores que deu semente, que dessem frutos, cada uma segundo a sua espécie. Hoje a gente vai à feira, vai à casa da verdura, e ali a gente encontra frutas e legumes de todo tipo. Tudo aquilo foi criado por Deus, pensando exatamente no ser humano. Pensando no ser humano. Ele fez o sol, como vocês viram, para governar o dia. Fez a lua para governar a noite. Fez as estrelas para embelezar o céu. E colocou seres viventes nas águas, na terra, no ar, não é? Então, ele colocou seres viventes nas águas. A gente pode também desfrutar daquilo que está lá nas profundezas das águas. Podemos comer os peixes, os mariscos, que Deus colocou ali para saciar a fome do ser humano. Deus criou também aves que voam. Lá em casa a gente tem uns passarinhos que são muito amigos da gente. Jair todo dia coloca comida para esses passarinhos. Até quando a gente vai para o Vogue, tem dia que ele fala, vou lá em casa botar comida para os passarinhos. E aqueles passarinhos, eles devoram tudo que a gente coloca ali. E outro dia nós estávamos almoçando e um bem-te-vi sentou-se lá numa planta que eu tenho, que fica bem virada para a água da piscina. E quando a gente menos esperou, aquele bem-te-vi desceu, deu uma mergulhada e subiu. E eu contei, naquele dia ele deu 5 mergulhadas, né? Então vocês vejam, as aves, Deus fez aves próprias para a gente se alimentar, mas fez aves também para alegrar o ambiente. De manhã cedo aqueles pássaros cantam, louvando a Deus, nos dando a lição de que nós devemos ser gratos ao Senhor e que a gente precisa também cantar louvores ao nosso Deus desde o momento que a gente acorda. Tem pessoas que nem pensam nisso, não oram. Eu, uma vez conversando com uma irmã, que era muito fervorosa, uma irmã que não perdia trabalho nenhum da igreja, estava sempre pronta para fazer as coisas. E conversando com ela, ela disse, eu dizendo, antes de dormir, sempre eu oro, tenho o meu momento devocional. Ela disse, tem dia que eu chego na cama já com tanto sono, que eu pufo na cama e durmo. E eu fiquei assim, decepcionada. Isso faz alguns anos. E, meu Deus, mas aquela mulher dorme, vai dormir, sem nem agradecer a Deus pelo dia que teve, não é? Pelo que Deus fez por ela durante o dia. E eu custava crer naquilo. Porque eu acho o seguinte, o crente, o verdadeiro crente, no final do dia, tem que estar dando graças ao Senhor por mais um dia, por tudo que Deus fez por ele naquele dia. Ao amanhecer, a gente ora também. Senhor, obrigada por amanhecer mais um dia vivo. Ajuda-me nesse dia a cantar louvores ao teu nome. Ajuda-me, Senhor. A gente tem contrariedades durante o dia também. Há muita coisa. A Bíblia diz que nós teríamos tribulações aqui. Mas isso não nos impede, nós agirmos como servos de Deus. A gente amanhecer o dia cantando, porque Deus demonstrou esse amor tão grande por nós, preparando aqui um paraíso para colocar o homem aqui dentro, né? Então vejam bem, Deus fez animais marinhos, terrestres, domésticos, selvagens, todo tipo, né? E Deus preparou tudo. Essa terra tinha de tudo, não faltava nada. Era tão perfeita que aqui a terra foi chamada de quê? Jardim do Éden, paraíso. Deus preparou um paraíso para nós, meus irmãos. Você como crente tem pensado
nisso que Deus fez por você e que Deus fez por mim. A gente vive neste mundo tão bem criado. A gente olha para o céu e a gente vê as estrelas todas soltas. A gente pensa que elas estão pregadas lá no firmamento, mas elas são todas soltas. A lua solta, o sol, e nada cai. Por quê? Porque é Deus quem governa este mundo. Deus governa a criação. E nós, como crentes, temos que saber ser gratos a Deus. Agora que tudo estava pronto, Deus resolveu criar o homem. Tudo estava prontinho, o paraíso estava pronto, aí Deus resolve criar o ser humano, né? E criou como? De qualquer jeito? Não. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Agora eu pergunto, nós somos fisicamente parecidos com Deus? Quem já viu Deus? Ninguém. Tem um hino que diz que nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Então, ele ouvia a voz de Deus na virada do dia que Deus vinha sempre passear no jardim, visitar e conversar com Adão. Mas nem Adão teve o privilégio de ver o rosto de Deus antes de pecar, e depois que pecou, pior ainda ficou. Mas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Irmãos, a imagem e semelhança de Deus é porque nós temos atributos que Deus nos concedeu, que são atributos que Deus também tem. Nós vimos aqui há 2 domingos atrás, se não me engano, foi a irmã Auristela que falou sobre atributos de Deus, né? Então, tem muitos atributos de Deus que nós também compartilhamos. Por exemplo, Deus ama, nós também amamos. Ele nos ensinou a amar, né? Tantas coisas. Qual é outra coisa que Deus faz e que nós fazemos também? Quem sabe? Perdoar. Deus também deu ao homem esse atributo, que é um atributo de Deus. Ele dividiu conosco. E assim por diante. Deus deu atributos ao homem. Mas todos os dias Deus vinha conversar com Adão. E, sem dúvida alguma, ver se Adão estava satisfeito com aquele paraíso que ele recebera das mãos de Deus. Deus contemplou toda a sua obra, e depois que criou o homem, ele contemplou toda a sua obra, que fora feita com muito amor. E a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Ele foi criando, e à medida que terminava cada criação, a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Quando fez o homem, e viu Deus que era muito bom. Então, Deus estava contente com aquele primeiro casal que colocou ali no Jardim do Éden, pelo santo amor que ele tinha por nós. Daquele homem viria toda a raça humana. O amor de Deus é um amor santo, de um caráter também santo. O amor de Deus significa a identificação da sua bondade com um desejo ardente de preservar o bem-estar da sua criação. Deus continua, irmãos, ainda hoje, né, sendo bondade para conosco. Ele tem um desejo ardente de preservar o nosso bem-estar, o bem-estar de toda a sua criação. Deus tem esse desejo, continua tendo esse desejo. E é da vontade de Deus que este universo criado por Ele prevaleça e permaneça perfeito como foi criado. Alguma coisa aqui que tenha sido criada por Deus, se não estiver como Deus criou, é porque o homem é quem quer modificar. O homem quer mudar as coisas que Deus fez, a forma como Deus fez as coisas, como as coisas acontecem, né? Mas Deus quer que a obra-prima da sua criação viva bem e mantenha sempre o seu relacionamento com o Criador. Então é dever nosso, como crentes, mantermos um bom relacionamento com o Pai. A gente sabe que quando o pecado entrou no mundo, depois de Deus ter feito essa maravilha de paraíso, depois dele ter feito tudo isso, autorizou o homem a governar aqui esse mundo. Olha, aqui o Jardim do Éden, pode colher o que quiser, podem comer o que quiser. Aqui agora o controle é seu, Adão. Não vê esses animais aqui, você que vai dar nome aos animais. Então o homem estava governando, soberano sobre a terra pela ordem do Senhor. Mas o que foi que resultou de tudo isso? O homem resolveu desobedecer a Deus. O problema, irmãos, do pecado do homem, não é que ele comeu tal fruta, não.
Deus separou aquela fruta e disse, não coma daquela ali. Tinha milhares de frutas no jardim do Éden, mas ele não podia comer daquela fruta. Que uns dizem que foi a maçã, outros dizem que é outra fruta. Ele não podia. Mas o pecado não consistia no fato só de comer. O pecado consistia é que Adão estava desobedecendo a Deus. Você é pai de família, tem seus filhos, você dá ordens na sua casa, não é? Mas quando essas ordens são transgredidas, aí há um racha dentro da família. Há uma separação. Aquele filho que desobedece, ele fica deslocado da sua família, não é? Ele fica deslocado, ele vai para outro canto, ele se desvia do pai, da mãe, não tem coragem de enfrentar, de olhar para os pais. E a ordem desobedecida traz muita tristeza para o coração dos pais. Avaliem para o coração de Deus o que não foi a desobediência de Adão. Deus, ele quer doar-se a si mesmo em benefício de suas criaturas, com a finalidade de possuir essas criaturas de volta na mais íntima comunhão com Ele. Então, como crentes, vamos, irmãos, fazer o possível para mantermos essa nossa comunhão com Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis e sabemos que a volta de Jesus está mesmo às portas e nós temos que estar preparados. Como é que nós vamos enfrentar o Mestre? Vamos poder erguer a nossa cabeça, fixar os nossos olhos no Senhor, para que a gente possa dizer, Senhor, eu te apresento aqui a minha vida. Senhor, eu quero desfrutar contigo lá na eternidade. Ou como vai ser? Você vai ficar envergonhado de chegar perto do Senhor? Você vai ficar envergonhado de encarar o rosto de Deus? Nós temos que fazer tudo para mantermos uma íntima comunhão com o nosso Deus. Veja bem, Deus, em santo amor, criou o universo. Em santo amor, Ele sustenta esse universo. E em santo amor, governa todo o universo. Santo amor, porque é um amor todo especial. Separado mesmo para nós. Deus doou-se por nós. Deus é quem manda, meus irmãos. Deus, Ele criou, Ele sustenta e Ele governa este universo. Então, quem manda aqui é Deus. Nós estamos vivendo dias aí com essa pandemia. E eu digo a vocês o seguinte, eu pergunto a vocês o seguinte, quem pode acabar com essa pandemia? Só o próprio Deus. Mesmo que ela tenha vindo da China, tenha sido feita em laboratório, mas teve o quê? A vontade permissiva de Deus. Nada acontece sem que Deus permita. A vontade permissiva de Deus. E Deus também, irmãos, vai cobrar de nós depois, se nós andarmos errados. Deus está cobrando agora. Deus quer que nós nos voltemos para Ele. Eu sempre que falo aqui, eu digo isso. Enquanto os crentes em Cristo Jesus não se voltarem com humildade de coração para perto do Senhor, para servirem a Deus, para pedirem perdão dos pecados, não é? Para se converterem dos seus maus caminhos, nossa terra não vai sarar a nossa terra. Mas no dia que os crentes fizerem isso, Deus vai sarar a nossa terra. Agora vocês dizem assim, por que os crentes? Se o mundo é habitado com tantos incrédulos. É verdade. Mas o povo de Deus tem muita gente que está acomodada, daqueles que são do Senhor. E lá em 2 Crônicas 7,14, ele diz assim, se o meu povo, não é o povo do mundo, não, é se o meu povo. Então nós temos, irmãos, que tentar, nós temos que lutar para manter essa comunhão íntima com o nosso Deus, em gratidão pelo amor que Ele nos tem. Em João 3, verso 16, está a maior prova do grande amor de Deus. Eu vou pedir ao irmão Afonso para ler ou para recitar João 3,16, que todos nós conhecemos. Vamos lá? Então, eu pergunto, por que Deus criou esse mundo? Porque Ele muito amou a criatura que Ele colocou aqui. Aí diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí está a maior prova do grande amor de Deus. O homem pecou, se afastou, o pecado degenerou a raça humana. O homem resolveu fazer tudo o que não agradava a Deus.
Com a entrada do pecado, o coração do homem tornou-se o quê? Tornou-se mau, endurecido. E agora a terra é habitada por seres ingratos. Vejam bem, seres ingratos, que não se lembram de orar agradecendo a Deus pelo que recebe dele todos os dias. Ingratos, rancorosos, desenfreados. Como poderia Deus trazê-los de volta? O homem se tornou isso que nós estamos vendo aí. Como é que Deus poderia trazer o homem de volta? Deus olhava e ficava assim, puxa vida, criei esse povo com tanto amor. Como é que eles fazem isso comigo agora? Mas o amor de Deus era muito grande no seu coração. E Deus queria resgatar, queria trazer de volta este homem. Queria trazer de volta este homem perdido, né? Vamos ver o que é que diz lá em Romanos 5, verso 8. Não sei quem ficou com Romanos 5, verso 8. Vou pedir a Jair para ler ali, Romanos 5, verso 8. Então, mas Deus prova o seu amor para conosco. Ele provou de uma forma tão sublime, mas uma forma também muito sacrificial para o seu Filho Jesus. Então, Deus prova o seu amor para conosco. De que forma? Cristo morrendo na cruz, mesmo nós sendo pecadores. Ele resolveu fazer isso. Nós vimos na história que nós contamos no início, que aquele menino que teve a sua merenda roubada, resolveu perdoar o outro e resolveu levar as chibatadas em lugar do outro. O outro errou, o outro pecou, mas ele resolveu pagar o preço em lugar do outro. Foi isso que Jesus fez por nós. Foi isso que Deus providenciou, demonstrando o seu grande amor por nós. Então, Deus prova o seu grande amor para conosco, em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Mesmo o homem se tornando esse ser endurecido, Deus agora quer trazer esse homem de volta. A população super multiplicou-se. E agora, como reconquistar o coração do ser humano? Como reconquistar? Se ele fez tudo no início maravilhoso, preparando um paraíso para colocar o homem aqui, para que o homem se sentisse satisfeito, mas ainda assim o homem resolveu pecar, resolveu se afastar de Deus. E agora, como é que o Senhor vai trazer o homem, vai resgatar esse homem, o ser humano, trazê-lo de volta? Mas o coração de Deus continuava cheio de amor, mesmo o homem tendo pecado. O coração de Deus continuava cheio de amor. E eu digo, olha, o coração de Deus continua sendo cheio de amor por nós, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Grande amor de Deus. Continua o coração de Deus cheio de amor por nós. Ele quer nos resgatar. E ele mostra, ele prova que ele tem muito amor por nós. Só ele poderia fazer algo para redimir o ser humano. Então, surge um novo plano de resgate. Deus preparou tudo, colocou o homem aqui, estava tudo bonito, a raça humana se multiplicou, mas agora Deus prepara o plano de resgate. Deus desceria. Como foi esse plano de resgate? Alguém sabe me dizer como é que foi o plano de resgate de Deus pelo homem? Botou seu filho para pagar o preço do nosso pecado. Quando Jesus estava morrendo lá na cruz, ele estava pagando por um pecado que não era dele, mas ele estava pagando pelas nossas faltas. Irmãos, isso é demonstração de muito amor. E a gente precisa compreender isso. Quem fez isso? Deus fez isso pelo santo amor que ele nos tem. Então ele preparou esse segundo plano. Ele desceria à terra em forma de homem para conviver com os homens, entender bem esses homens aqui e provar-lhes o seu grande cuidado morrendo na cruz para salvá-los. Deus veio em forma de homem. E a gente diz assim, Deus morreu por nós. Era o seu filho. Era o seu filho, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são três num só. Então foi o plano que ele escolheu para salvar a humanidade. Agora, Deus pode fazer tudo sozinho, mas ele quer também a nossa cooperação. Deus deu o seu filho para morrer em meu lugar, em seu lugar, mas se eu não quiser aceitar
o Filho de Deus, eu não sou obrigada a aceitar. Mas a gente sabe que aquele que não aceita esse sacrifício amoroso do Senhor vai pagar as consequências do seu pecado. Quanta gente está aí no mundo pagando as consequências do pecado? O menino da ilustração teve que pagar as consequências do pecado. Ele ia apanhar, mas o outro teve compaixão dele e não deixou que ele apanhasse. Duvido que aquele menino tivesse jamais coragem de pegar alguma coisa escondido dos seus colegas. Agora ele aprendeu a lição, ele poderia agora pedir, divida comigo a sua merenda. Eu hoje não tenho que merendar. Ele poderia pedir, não é? Sem dúvida alguma, nós temos quase certeza de que aquele menino não repetiu mais essa façanha. Na verdade, o sacrifício de Cristo, vejam bem, irmãos, não é a causa do amor de Deus para conosco. Na verdade, a cruz de Cristo é o efeito desse grande amor. A morte de Cristo é a maior prova do amor que Deus tem para conosco. Deus não passou a nos amar, Deus não passou a amar os desobedientes no momento em que Cristo foi crucificado, não. Veja bem, a morte de Cristo não foi a causa de Deus ter mandado ele morrer por nós. A morte de Cristo foi o efeito. Ele não passou a nos amar, a amar os desobedientes no momento em que Cristo foi crucificado, não. Ele já nos amou antes do sacrifício de Cristo. E por esse amor tão grande, ele providenciou mandar o seu Filho para nos resgatar. Cristo foi crucificado pelos nossos pecados. Ele continuava nos amando desde a eternidade e continua nos amando hoje. E Deus continua esperando também por nós, dando oportunidade ao ser humano de ajustar as contas com Deus. Eu, como serva de Deus, será que eu tenho vivido da forma como agrada ao Senhor? Cada um de nós deve fazer essa reflexão. Será que eu tenho vivido de acordo com a vontade de Deus? Eu tenho procurado dar o meu testemunho? Eu tenho procurado evangelizar alguém? Porque se é uma coisa boa estar aos pés do Senhor, ser crente em Cristo Jesus, eu tenho que passar adiante. Eu tenho que fazer com que outras pessoas também desfrutem dessa maravilha que nós desfrutamos. Então, irmãos, é bom que a gente faça um autoexame e a gente procure viver em comunhão com Deus, pedir perdão dos pecados e viver em comunhão com o nosso Deus. A cruz de Cristo foi o resultado desse amor de Deus. Assim sendo, a obra redentora de Cristo revela esse profundo e eterno amor de Deus por todos nós. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações. O amor de Deus está derramado em nossos corações. Através de quem? Do Espírito Santo. Veja o grande amor de Deus, irmãos, por nós. Ele mandou Jesus. Jesus esteve aqui entre os homens, fez coisas maravilhosas, ensinou como se deve amar verdadeiramente. Tudo isso ele fez quando estava aqui. Mas um dia o Senhor teve que ir para o céu, voltar para o Pai. E agora? Os discípulos ficaram sozinhos, sem ninguém? Nós ficamos entregues aqui ao Deus dará? Depois que Jesus subiu? Foi o que aconteceu. Deus mandou o seu Espírito para ficar sendo o nosso advogado, porque a gente continua sendo pecadores. Precisamos de um advogado para interceder por nós junto ao Pai. Então Deus fez tudo nos mínimos detalhes, criando o mundo, colocando o homem no paraíso, e no momento da desobediência ele providenciou um resgate para esse homem, mas teve que subir aos céus e ele então providenciou o mandar do seu Espírito para ficar conosco, para que seja o nosso advogado e que seja também o nosso consolador nos momentos necessários.